Oi, eu sou Max Weber. Vim aqui falar sobre um fenômeno que observei na história da humanidade, a burocracia. Descobriram os meus trabalhos após eu já ter falecido e assim surgiu a teoria da burocracia, que se desenvolveu na administração por volta da década de 1940, em função de alguns aspectos, são eles, a fragilidade e a parcialidade da teoria clássica, e da teoria das relações humanas, a necessidade de um modelo de organização racional, e o crescente tamanho e complexidade das empresas. Em resumo, a burocracia é uma forma de organização humana, que se baseia na racionalidade. No meu estudo distingui 3 tipos de sociedade e autoridade. Primeiro, a sociedade tradicional, como características temos ser patriarcal e patrimonialista. Assim sendo, o conservadorismo, podemos citar como exemplos clã, tribo, família e sociedade medieval. Junto a essa sociedade temos a autoridade tradicional, em que não é racional, onde o poder é herdado ou delegado. Como forma de legitimar temos as tradições, hábitos, usos e costumes. O aparato administrativo é de forma patrimonial e forma feudal. A segunda sociedade é a carismática, ela é personalística, mística e arbitrária. Ou seja, revolucionária. Alguns exemplos são os grupos revolucionários, partidos políticos e nações em revolução. Com esta sociedade vem a autoridade carismática. Ela não é racional, nem herdada, nem delegável, e sim baseada no carisma. A legitimação vem por meio de características pessoais do líder, como heroísmo, magia e poder mental. O aparato administrativo é inconstante e instável. O grupo é escolhido pela lealdade e devoção ao líder, e não por qualificações técnicas. Já a terceira sociedade é legal, racional ou burocrática, definida pela racionalidade dos meios e dos objetivos. Posso citar como exemplos estados modernos, grandes empresas, e exércitos. Vem então a autoridade legal, racional ou burocrática, logicamente ela é legal, racional, impessoal formal. Assim sendo, meritocrática. A sua legitimação veio por meio da justiça da lei da promulgação, e regulamentação de normas legais, previamente definidas. O aparato administrativo é a burocracia. Como já disse lá quando estava vivo, a burocracia é a organização eficiente por excelência. Assim, a burocracia explica nos mínimos detalhes como as coisas deverão ser feitas. Em vista disso, descrevi as seguintes características da burocracia. Tem caráter legal das normas e regulamentos, ou seja, a burocracia é uma organização ligada por normas e regulamentos estabelecidos previamente por escrito. Também tem caráter formal das comunicações, tudo é registrado por escrito e arquivado. Para assegurar a interpretação unívoca das comunicações. Juntamente tem caráter racional e divisão do trabalho. Podemos explicar isso falando das atribuições de cada participante. Cada participante tem um cargo específico, com responsabilidades inerentes. Existe a impessoalidade nas relações. As relações são entre cargos e não entre pessoas. É importante a hierarquia de autoridade, pois na burocracia nenhum cargo fica sem controle ou supervisão. Tudo e todos com regras explícitas para garantir o exercício da autoridade, e seus limites. As rotinas e procedimentos são padronizados, logo, os funcionários não fazem o que desejam, mas o que a burocracia impõe que eles façam. É relevante a competência técnica e meritocracia, não é para existir preferências pessoais, as pessoas são escolhidas por mérito e competência técnica. Por isso a necessidade de exames, concursos, testes e títulos para admissão e promoção dos funcionários. Há a especialização da administração, por isso quem administra a organização é, geralmente, um profissional especializado. Não necessariamente o dono do negócio. É essencial a profissionalização dos participantes, eles são especialistas, fiéis aos cargos, e se identificam com a empresa. E por último, a completa previsibilidade do funcionamento. Pode-se dizer que tudo na burocracia é detalhado, com o foco em prever ocorrências, e rotinizar a sua execução. Eu vejo alguns pontos como vantagens da burocracia, e vou citar para vocês agora: a rapidez nas decisões, racionalidade, univocidade de interpretação, a uniformidade de rotinas e procedimentos, também a continuidade da organização, a redução de conflitos, constância, meritocracia, a confiabilidade e a especialização. Pois bem, estava tudo ótimo. Até que vieram criticar a minha ideia. Um tal de Merton notou consequências imprevistas,
ou seja, não desejadas, que eu não enxerguei, e as chamou de disfunções da burocracia. Como não tem para onde fugir, vou falar o que ele relatou, que havia internalização das regras, e apego aos regulamentos, um certo excesso de formalismo, e de papéis, a resistência às mudanças, despersonalização do relacionamento, a categorização como base do processo decisório, uma superconformidade às rotinas, e aos procedimentos, considerável exibição de sinais de autoridade, e dificuldade no atendimento a clientes, e conflitos com o público. Não me senti muito bem com isso, pois praticamente para cada característica da burocracia existe uma disfunção. Bem, tive que aceitar as críticas, afinal já morri. E por fim, minha teoria realmente ficou um pouco esclerosada. Mas apesar de suas limitações e restrições, em minha defesa e da teoria que se baseia nos meus estudos, posso dizer que a burocracia é talvez uma das melhores alternativas de organização, superior a várias outras alternativas tentadas no decorrer do século XX. Conclui-se, então, que minha abordagem foi descritiva e explicativa, demonstrando um homem organizacional, que age racionalmente. Então, por hoje foi isso. Vim só para dar essa moral para os meus estudos tão falados e usados por aí. Até mais. Tchau.